Olá, amigos. Eu sou Guilherme Salviano. Quero falar com vocês agora sobre o céu da semana de 11 a 17 de agosto. Temos uma semana que já no domingo começa com três eventos interessantes, que é o Júpiter em movimento direto, o Urano, que fica em movimento retrógrado, e Mercúrio, que ingressa em Leão, certo? Júpiter de stationary para direct, tá? Que é o SUD aqui, e Urano de stationary retrograde, né? Então, eu sempre considero e indico que esses movimentos de direto para retrógrado, a gente espere pelo menos um dia, aproximadamente, que é o tempo que eles ficam em movimento estacionário, certo? Aquele momento em que as questões são propensas a uma lentidão ou a uma estagnação. No caso de Júpiter, ele retoma o movimento de retrógrado para direto com essas indicações positivas para questões que envolvam os temas jupiterianos, digamos assim. São viagens, temas estrangeiros, estudos, conhecimentos, temas que envolvam leis, justiça, legislação, né? Então, favorece aí essa questão coletiva, de repente, de reformas, de maneira geral. Então, esse movimento direto de Júpiter tem essa indicação positiva nos temas também ligados a burocracias, no sentido geral, uma retomada de questões ligadas à nossa fé, conhecimento, aperfeiçoamento, uma graduação, uma pós, questões que alguém esteja envolvido com temas de conhecimento que ganham uma ênfase mais intensa aí para os próximos meses, sempre recomendando aí uma atenção para considerar esse movimento direto aí a partir, digamos, de terça-feira, com um pouco mais de tranquilidade, porque aí nesse período domingo para segunda, a vibe do estacionário ainda deve persistir, então é propenso à lentidão. O mesmo vale para Urano, que de direto fica para retrógrado. Eu sempre observo ou noto que as questões de Urano retrógrado dá essa indicação de uma possibilidade de repensar questões ligadas a inovações, a tecnologias. Então, isso pode ser ajustado de alguma maneira ou aperfeiçoado, muda o ritmo da forma de se lidar com o que é inovador ou daquilo que saia do padrão. Urano tem sempre esse simbolismo do sair do padrão. Então, aquilo que é diferente, aquilo que é inovador, seja uma porta automática do metrô que está sendo adaptada numa estação de São Paulo, ou um sistema de rede de alguma empresa que está sendo implantado, pode ter um certo ajuste, pode ter uma implementação, uma frequência nova, uma readaptação, certo? Mercúrio em Leão, que é o ingresso aí também nesse domingo, vale aí por um período semanal com mais impacto, favorece divulgações que envolvam escritos, publicações, torna a fala um pouco mais direta, a gente é propenso a estar mais direto e reto na forma de expor o que a gente pensa, né? Um pouco aquela coisa do falar de nós mesmos também, isso é positivo para quem está com essa ideia de uma reflexão, ou até de uma terapia, ou mesmo de falar de uma forma mais expressiva, um exercício da autoexpressão, seja por escrito, seja pela fala, seja por arte, colocar alguma ideia criativa que envolva a própria expressão, aquilo que a gente tem de mais natural e espontâneo, certo? Então a gente vai aí para outras configurações da semana, uma delas é a conjunção Sol-Vênus, dia 14, quarta-feira, mais exata. O fato de estar mais exata na quarta não quer dizer que não esteja acontecendo já no começo da semana, certo? A conjunção Sol-Vênus, ela é em Leão, então, se virmos aqui no dia 14, a gente percebe, olha só, Sol conjunção Vênus em Leão, é a conjunção superior, certo? Tem a diferença da superior e da inferior. É quando Vênus está normal. Vênus está direto, ela é superior. Olha só, eu tenho Sol, eu tenho Terra e tenho Vênus. Vênus está do outro lado do Sol, né? Lado oposto à Terra. Então,
fazendo um movimento direto. Quando Vênus está retrógrado, algo que vai acontecer lá para o ano que vem, maio, junho, a posição ficaria assim, no meio da Terra e do Sol, certo? É como um início de ciclo. Então, Vênus ganha uma expansão mais intensa quando faz essa conjunção, porque está direto, está na chamada conjunção superior, certo? Essa conjunção superior, Sol-Vênus em Leão, é um fator especial no sentido de parcerias. Conjunção Sol-Vênus dá a indicação de harmonização das relações, num certo sentido, aquela questão de reforçar a identidade de uma parceria ou a identidade de uma marca, por exemplo, se formos falar de negócios, de uma sociedade, né? A própria divulgação, o próprio marketing que fica favorecido no sentido de relacionamentos, favorece aquela questão de falar o que a gente sente, o expor a nossa autenticidade para o parceiro, para quem está ao nosso lado, para um sócio, para a vida amorosa também, e também aquela preocupação de entender se aquilo que está fazendo a gente feliz e bem na relação está fazendo a pessoa também. Porque às vezes a gente pode estar empolgado, feliz, e necessariamente a pessoa do lado não está tanto quanto nós. Então, sempre essa ponderação. É uma conjunção Sol-Vênus em Leão. Então, vale também ter atenção para que tudo não gire em torno do nosso umbiguinho, certo? Então, além da conjunção Sol-Vênus, o dia 15 temos Full Moon, ou seja, Lua em Aquário às 9h29 da manhã, 22 graus e 24 de Aquário. Lua em Aquário, Lua cheia ainda, a Lua cheia ela é sempre interessante para marketing, para eventos, frequente eventos, divulgações, festas em Lua cheia, geralmente acontecem de ter mais movimento, pessoas aparecerem, ainda mais Lua cheia em Aquário. Então, para questões que envolvam grupos, amigos, desde Lions Club a evento da Seixonoye, evento de religião, evento de grupos, da questões sindicais, que envolvem os grupos do nosso trabalho, associações de classe, ou dos nossos amigos mesmo, eventos que envolvam uma massa, uma turma, né? Lua em Aquário cheia ainda tem essa possibilidade. E também a questão do que é inovador, do que é tecnológico. Lua cheia em Aquário pode ser positivo no quesito de conferências, né, grupos, conversas mais à distância, ou que envolvam tecnologia, uma questão ligada ao que é inovador também, certo? Sai um pouco da questão da quebra de padrão. Então, se a gente perceber, a gente está numa semana em que o Urano, que é o planeta regente de Aquário, muda o movimento, a gente chega numa lua cheia em Aquário na quinta-feira, certo? E ainda tem uma quadratura de Mercúrio-Urano, que eu já falo para vocês. Só sobre esse tema ainda da quinta-feira, tem um trígono Mercúrio-Quíron, que eu considero aquele exercício do que a gente às vezes não se acha tão bom, mas as pessoas sempre incentivam. Tipo, às vezes eu ouço, Guilherme, você tem que falar mais em vídeo, você tem que falar mais em público, né? Fazer mais lives. Eu não sei, estou pensando, ver um melhor jeito, né? Aquela coisa. São questões que, de certa forma, a gente até pode ter um certo potencial com uma habilidade ou com uma condição de criação, que as pessoas até admiram na gente, que a gente devia fazer mais, só que internamente a gente não faz tanto, certo? Noto bastante essa questão quando há Quirón. E envolvendo Mercúrio é bem essa dinâmica do conhecimento, da expressão, da comunicação, falarmos mais assuntos que até a gente domina, mas a gente não fala tanto. Às vezes a pessoa tem uma habilidade para falar de história, sociologia, política, música, e se sente ali um pouco, né, inibido, acha que os outros sabem mais. Não, vai, posta o seu conhecimento, fala, posta numa rede social, fala você mesmo, conversa com um amigo, com pessoas, vá a reuniões, debates em que haja esse assunto para até um exercício, uma terapia, né? Porque é um trígono, né? Um bom aspecto que pode servir de exercício mental também.
certo? E para terminarmos a semana e não me alongar tanto, temos no dia 16 Mercúrio exato em quadratura a Urano. Então a gente já deu uma menção do Urano retrógrado, já deu uma menção da Lua cheia em Aquário, que é o signo regido por Urano, e Mercúrio tenso com Urano. Essa quadratura eu considero um teste, um exercício de atenção para que nós estejamos mais atentos com a condição de lidarmos com o que é inovador. Muitas vezes, essa quadratura faz a gente cair um pouco na real, de perceber, nossa, olha aquilo que é diferente, aquilo que é inovador, aquela moça de cabelo verde, roxo, misturado com lilás, né? A gente meio pode se chocar um pouco com algo que talvez não é para se chocar tanto, né? Aquilo que é diferente, aquilo que é inovador, a gente percebe que não é tão, às vezes, para frentex assim. Quadratura Mercúrio-Urano pode dar essa dimensão de exercitar e perceber uma compreensão com um pensamento diferente, com um pensamento ou rebelde, ou que a gente tem rebelde, ou que a gente tem um pouco radical, certo? Recomenda um pouco essa ponderação para lidarmos com as diferenças de pensamento e até com as inovações. A gente pode ter um desafio em se adaptar com inovações, com o que é inovador, e não necessariamente a ver com o que é tão tecnológico assim. Claro, o que tem a ver com tecnologia, com inovação, vai ser um exercício, vai ser desafiador também, de repente, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Pode dar uma certa intermitência. Às vezes, com Mercúrio quadrado Urano, cancela-se aquela reunião de maneira repentina, ou muda a data, ou muda o horário, ou surge do nada uma notícia, uma comunicação, certo? É algo frequente também com esse aspecto de Mercúrio-Urano, mas especialmente esse desafio em compreender o que é diferente, o que é inovador. Podemos notar que não somos tão para frentex assim com certos assuntos e precisaríamos ser ou compreender um jeito de achar essa via de mão dupla, certo? Pessoal, esse é o céu da semana de 11 a 17 de agosto. Agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa semana, um abraço, tchau.